Mas eu posso falar sobre a questão do estádio do Flamengo rapidamente, se me permite? Pode falar demoradamente, se você quiser. Eu conversei ontem com um cara que é muito... É um especialista, muito conceituado aí em língua portuguesa na questão de estádios de futebol. Que ele desenhou, né? Não, falando sério. Professor Pasquale? Chama-se Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, né? E ele fez um estudo com um desenho, inclusive, do que poderia ser, não o estádio apenas, mas um complexo de futebol do Flamengo na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, tá? Inclusive com um cálculo muito relevante sobre quanto o Flamengo poderia faturar com o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? Que está do tamanho do Maracanã. É um pouco maior, né? Maracanã não é... Dificilmente vai dar 75. Mas hoje. a capacidade dele... Acho que deu na final da Copa do Mundo. Não, mas a capacidade é a mesma. É a mesma. A capacidade é. Por questões de custos, né, com o Maracanã, o Flamengo fatura 50% daquilo que o Maracanã gera em jogos do Flamengo, tá? Então, anualmente, o Flamengo fatura entre 200 e 230 milhões de reais por ano no Maracanã. Com o seu novo estádio, a estimativa, né, nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. E precisaria gastar para fazer o estádio. Precisaria gastar para fazer o seu estádio. E o índice de faturamento subiria para 75%. Que o Corinthians e o Palmeiras mais ou menos faturam com seus estádios. O Palmeiras menos por causa do problema do imbróglio com a W Torre, que não tem repasses a fazer ao Palmeiras e que despotencializa esses valores. Né? Não, tudo bem, mas Claro, sim. Não tem a margem de geração de receita e faturamento é 75% se o estádio é próprio. Isso, no caso do estádio alugado... Dentro do ganho das receitas do Flamengo, isso geraria quase 1,6 bi, 1,7 bi. Não, porque a gente não pode contar os 400. A gente tem que tirar o que fatura com o Maracanã versus os 400. Entendi. Entendeu? Mas subiria certamente o faturamento do clube. Se o Flamengo o Flamengo bateu 1 bilhão e 300 no ano passado. Se ele bateu 1 bilhão e 300 no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1 bilhão e 1 bilhão e 500, 600. Sim, mas essa economia viria da onde? Porque você tem que pagar para o Maracanã, mesmo sendo concessionário, uma série de taxas para o governo do estado, inclusive, que o Flamengo não teria de pagar, entendeu? Isso seria, só nisso aí você já tem um acréscimo absurdo de 170 milhões de reais por ano, tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta porque a questão do estádio do Corinthians, né, o Química, que o Santos está alugando, né, para jogar quarta-feira da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá nos boletins dos jogos, né, os borderos. O que aparece lá é um gasto que, se for o mesmo no Rio de Janeiro, jogos no Campeonato do Rio de Janeiro, você vai ter jogando no Maracanã, ou em São Januário, ou no Engenhão, no Newton Santos, ou no novo estádio do Flamengo. Agora, tem uma taxa que o Flamengo paga para administrar o Maracanã para o governo. Sim. Entendeu? Sim. Então, é essa taxa que ele vai economizar. Quanto que é isso que ele paga? Isso aí eu não tive acesso ainda. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. Por quê? O ISS ele vai continuar pagando. O INSS funcionário ele vai continuar pagando. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, um fundo para promover o futebol paulista. Entendeu? Será que isso, nessa conta, seu Mano, não entra, por exemplo, todo o comércio, por exemplo, que o Flamengo pode operar dentro do seu próprio estádio? Boa, bem lembrado. Quem é que fica com esse match day? Match day, exatamente. Quem é que fica com esse match day? Se ele aluga, eu imagino que fica com o Flamengo. E não só o match day. Porque se o estádio for um complexo, digamos assim, por exemplo, se o Flamengo comercial... se o Flamengo tiver no seu próprio estádio, por exemplo, o meu museu, vai gerar uma receita. Um boulevard, que pode ser um shopping em dia de jogo. Vai ter uma receita. Né? A venda de bebida e comida, por exemplo, no Maracanã hoje, o Maracanã é uma concessão ao Flamengo e ao Fluminense, certo? E quem opera ali bares, restaurantes, também tem essa concessão de fazer isso lá dentro. Esse dinheiro não vai necessariamente para o Flamengo.
o Guaraná que vende lá dentro, o cachorro-quente e tudo mais. Então, mas isso que precisa ser assim mesmo, entendeu? Mas não é, o Flamengo não tem um departamento de cachorro-quente e de Guaraná. Não, ele pode então, não ter, alguém disso. Então, no seu, pode ganhar alguma coisa. Mas no Maracanã ele pode estar ganhando também. Pode ganhar alguma coisa. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele arrecada, mas ele pode arrecadar mais. No seu estádio, ele pode tomar conta desse comércio, ser dele. Mas eu acho que no Maracanã ele pode ter direito a 100% do que está sendo feito ali no Match Day. Sei não, isso... Não, pode ser que não sim. sei, não. Mas eu tô dizendo que... 100% por quê? Quem é que vai botar dinheiro lá para vender Guaraná? Se o dinheiro todo vai para o Flamengo, o cara vai ganhar alguma coisa também. Mas a mesma coisa é alguém que arrenda... Flamengo. O Flamengo também, como você acabou de dizer, o Flamengo não tem o departamento de cachorro. Mas ele pode passar a ter. Eu tô falando, ele pode ser responsável por começar Mas se ele passar a ter, ele vai ter um gasto. Vai ter um gasto. Mas o importante não é o Match Day. O importante são os outros 6 dias da semana. É aí que você vai ganhar o dinheiro. Né? Porque o Maracanã, quando o Flamengo não joga, ele tem o Museu do Maracanã, que o dinheiro é pro... Mas o Flamengo não tem um museu na Gávea? Tem. Sim, mas é um museuzinho. Uma coisa é um museu na Gávea, não sei. uma coisa é você deixar funcionando um lugar que está numa região hoje bastante cirúrgica no Rio de Janeiro em termos de turismo. Por quê? O que tem no gasômetro? É perto do Porto Maravilha você ali. Tem a rodoviária. Tem o Terminal Gentileza você agora, tem do esse BRT. terminal agora com integração. Você tem o Porto Maravilha e você tem até a proximidade. O que é Porto Maravilha? É a região portuária revitalizada. É a revitalização onde da tem o Boulevard Museu ali na frente. do Amanhã. Tá? E você tem o aeroporto. Então você tem pontos de chegada. E tem aquele trenzinho, né? Que... É o BRT. O BRT que está integrado agora ao Terminal Gentileza. Né? Então, Sormani, você tem 4 vias, ou pelo menos 3, de chegada turística. Uma coisa é o cara ir até a Gávea. Outra coisa é o cara chegar e falar, putz, isso aqui é o estádio do Flamengo. Sim, concordo. Que é um turismo... Dentro desse circuito turístico que você falou, vai no Museu da Manhã, que é de manhã, por exemplo, e vai no... o Santiago Bernabéu, ele funciona 7 dias por semana. Porque dentro do Santiago Bernabéu você tem shoppings, você tem o Morumbi. Lojas, exato. O Palmeiras. Né? Corinthians. O Allianz tem restaurantes, né? Mas estou dizendo que em alguns outros estádios você tem são shopping centers. Ele não tem só a loja do Flamengo, ele tem uma loja de departamento, ele tem uma outra lojinha, não sei o quê. Então o estádio funciona como um shopping. Entendi. Funciona também como uma particularidade do clube. Então você vai ter o Museu do Flamengo, a loja do Flamengo, não sei o que do Flamengo, a lanchonete isso tudo do Flamengo. tem na Gávea hoje, né? Sim. A loja e o museu, só que isso pode crescer. Sim, mas você imagina... Aumentar essa arrecadação. E outra coisa, o tour de visitação de estádio hoje é um case de sucesso para o Real Madrid, porque ele ganha muito dinheiro com isso. E não só isso, o próprio Palmeiras também. Né, no Tour do Allianz, tem no Corinthians também, mas com menos repercussão. A Bomboneira. Sormani, no dia de Palmeiras e Boca, eu fiquei assustado, cara. Todo dia, assim, Bomboneira. Eu cheguei em Buenos Aires no domingo à noite, né? E aí fiquei terça, quarta e quinta lá. Segunda, terça, quarta e quinta. Cara, segunda, terça, quarta, que a gente esteve ali na região para fazer o material, é impressionante. Porque fica do lado do Caminito. Né? Então você tem um lugar que já é convidativo para o turístico, né? E, cara, fila para entrar no Museu do Boca. Que, assim, é um belíssimo museu e tal, mas se a gente comparar com um Santiago Bernabéu, com Barcelona, ele tem uma proporção menor, lotado, e ganha dinheiro. Então, assim, se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo... Pô, o cara que tá ali fora, é lógico que ele vai entrar lá, entendeu? Então, assim, é um lugar que vai ganhar dinheiro só... E vai sair esse estádio, Bernardo? Flávio, o que tem no momento é uma intenção do Flamengo, uma conversa com a Caixa Econômica Federal. Que é dona do terreno. Não, o dono do terreno é um fundo de investimento privado, tá? Que tem como único cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que pertence à Caixa Econômica Federal, tá? Mas houve uma conversa mais política do que técnica, né? Isso foi relatado há 2 semanas. Então, assim, a ideia do Flamengo é comprar esse terreno, primeiro aferir o valor desse terreno, para depois fazer uma proposta. Agora, uma questão do edital do Maracanã, que eu acho grotesca, por exemplo, quem comprar o Maracanã, ou se a concessão continuar, né? Haverá 3 cadeiras no assento do Comitê de Gestão, 2 para o Poder Público.
Vale a pena. Ô, Bernardo, Vale a pena. Então eu vou comprar um estádio que ainda segue com o poder de veto dos caras. Né? eu tenho uma dúvida. Você, Existe. como carioca e flamenguista, não seria uma perda grande, assim, não ter mais o Maracanã como casa? Do ponto de vista sentimental do torcedor e até, de certa forma, entregar pro Fluminense, seu rival? Eu não posso falar em nome da coletividade rubro-negra, mas eu, Bernardo, tá? Eu gostaria que o meu time tivesse um estádio. Que fosse rentável. Eu falo porque eu, corintiano, que eu também não escondo meu time, eu preferiria que o Corinthians tivesse ficado no Pacaembu o resto da vida. Tivesse, né, alugado ali, eu prefiro muito mais do que Itaquera, que, aliás... Se comprometer as finanças, eu acho que não vai, do Flamengo, eu preferia ter um estádio. Eu acho que é a tendência, cara. É uma forma de faturar que você não pode abrir mão hoje. Inclusive na Itália está acontecendo isso, né? O Juventus deixou lá o Dele Alpi, né? Fez o estádio dele. O Milan não, a Inter. Milan já comprou o terreno de San Donato. Mas o Milan a Inter já está fazendo, né? A Inter ainda não, o Milan sim. O Milan a Roma só não fez por causa das questões arqueológicas lá do terreno de Roma. Esse é o terreno do gasômetro, exatamente. Esse é o terreno do gasômetro, tá? E aí a gente vê ali ao lado. O Maracanã, né? lá no alto está o Maracanã. Exatamente. A gente lá no alto, né? Centralizado. E a gente vê ao largo aqui embaixo a região do Porto Maravilha. Porto Maravilha. Se você descer um pouquinho mais, vai ter água ali, né? Da Baía já é o final da Avenida Brasil. Exatamente. Final da Avenida Brasil. Exatamente. É o caminho que eu fazia para aeroporto ali de... Bom, a gente fala que a gente morou no Rio todos aqui, né? No Seu Luís, não sei se não. Mas era o caminho para aeroporto. Você vai ali na região de baixo ali. Claro, é uma região que, inclusive... Ali à direita, onde está azul, é a Feira de São Cristóvão, né? Isso, exatamente. Pavilhão de São Cristóvão. Pavilhão de São Cristóvão. E o Vasco está ali atrás. O Vasco está um pouquinho... tá ali, mais um pouquinho mais à direita. Exatamente. Se o Flamengo quer faturar os 2 bilhões, e o Flamengo tem isso é informação, tá? Esse planejamento aí por meio do presidente Rodolfo Landim, que não fica após esse ano, né? Haverá uma nova eleição. Até porque ele não pode ser reeleito, é o segundo mandato dele. O objetivo é faturar 2 bilhões por ano. Tivemos também a entrevista do Tite à Conmebol. Confira só o que ele falou sobre o equilíbrio. Falando no Flamengo, o técnico Tite deu uma entrevista para a Conmebol e falando como ele valoriza o saldo de gols de uma equipe, né? E ele nunca conseguiu um saldo de gols tão favorável como vem conseguindo no Flamengo. A reportagem é do Pedro Henrique Torre. Um equilíbrio quase perfeito, com fartura de bolas na rede. O Flamengo de Tite conseguiu, neste início de 2024, alcançar o nível desejado pelo técnico, talvez antes do imaginado. São 25 gols marcados no Campeonato Carioca e apenas um sofrido, nenhum pelo time principal. Até para Tite. Pela primeira vez no Rio, o técnico já disputou 7 campeonatos paulistas, por exemplo, e não passou nem perto do saldo de gols que tem agora. Em 2011, pelo Corinthians, no melhor desempenho, a balança foi de 21 gols a favor, mas 16 gols sofridos em 23 jogos. A outra é que ela faz muito gol. Porque se não gerar esse equilíbrio, não vai chegar. Uma equipe que ela só se defende, ela prima por não tomar gol, ela vai perder da mente. Ela busca só fazer gol e abre mão de ser consistente, ser organizada, ela vai perder. Ou ela tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim eu vejo uma grande equipe. A memória do técnico ainda está viva em relação a 2023. O Flamengo até arrancou no Brasileiro, empatou em pontos com o líder Palmeiras, mas a briga ficou muito difícil pela enorme distância em um quesito, exatamente o saldo de gol. Em termos de número, análise quantitativa, o saldo de gols é uma referência mais do que os gols tomados, que não sofridos. Quando eu olho uma tabela, eu olho o saldo de gols da equipe. O ano passado, no Flamengo, nós vencemos 7 de 12, jogando contra Palmeiras, jogando contra as 5 equipes que estavam melhor colocadas dentre aqueles 12 jogos. Ela venceu 7, com um aproveitamento igual a equipe que ganhou o título, Palmeiras. O meu aproveitamento, enquanto estava, foi igual. Mas ela perdeu 4. Então ela desequilibrou em algum momento. Galera, o estádio do Flamengo tá tomando forma, hein? Pensou o Flamengo com estádio e aumentar as receitas aí para bater 400 milhões por ano.
Cara, investir tudo em jogador. Hoje nós já estamos batendo a porta ali da Europa entre os times que mais arrecadam no mundo. Imagina com o estádio subindo para 2 bilhões as receitas. E a mídia paulista tá desesperada, porque a diferença tende a aumentar muito com o Flamengo com o estádio. E aí, hoje, o time mais próximo do Flamengo é o Palmeiras, e já está na casa de 500 milhões de diferença. E eles já têm o estádio, nós ainda não temos. Nós, com o estádio, essa diferença aí vai subir, se brincar, vai bater R$1 bilhão. É muita diferença. Mas lembrando que a Caixa está fazendo o jogo duro com o Flamengo, está pedindo um valor acima do que o Flamengo quer pagar, mas eu acho que no final das contas, se tirar a política do meio e ficar só na negociação para valorização do local e para melhoria para o Flamengo, vai sair do papel. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até a próxima.